Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao programa Mulheres Bíblicas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de bênçãos e, através dela, podemos contemplar os altos pensamentos do Senhor e receber vida para nossas almas. E é sobre este assunto, a mente, que abordaremos no programa de hoje. E para essa conversa, estou aqui com as queridas Giovana e Cris. A paz do Senhor, Giovana, a paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor, aqueles que nos assistem. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Miriam, a paz do Senhor, Giovana, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Cris, eu gostaria que você começasse este momento aqui nosso lendo um texto da palavra. Perfeitamente. Amém. Bom, no último episódio, nós abordamos o tema sobre a ansiedade. Sim. E que pode ser encontrado na playlist do programa Mulheres Bíblicas, no canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. E neste programa, o Senhor, Ele orientou que nós abordássemos o tema sobre a mente. Aqueles que têm a mente firmada em Cristo possuem a vitória. Então, por isso, nós vamos ler o texto de João, capítulo 12, verso 3, que diz assim: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Bom, a passagem lida aqui, ela faz parte de um episódio conhecido como Jantar de Betânia, que é narrado nos evangelhos de Mateus, de Marcos e João, os quais mencionam a ação de uma mulher que pega um vaso de alabastro com um óleo de grande valor e quebra-o aos pés de Jesus. O Evangelho de João, que foi o que nós lemos aqui no capítulo 12, versículo 3, relata quem foi essa mulher, que foi Maria, irmã de Marta e Lázaro. E esse episódio aqui ele acontece após a ressurreição de Lázaro em uma ceia na casa de Simão o leproso. E ela toma uma libra, que era o equivalente a 327 ml de unguento de nardo puro, que era um tipo de perfume da época, de preço caríssimo, e ela unge os pés de Jesus e enxuga-lhe os pés com os seus cabelos. Então aqui existem alguns aspectos aqui de uma abordagem interessante, porque o vaso ou frasco de alabastro era um recipiente feito de uma pedra calcária egípcia rara, que tinha um gesso translúcido e delicado que tinha uma capacidade de armazenamento muito grande. E no versículo 5 diz que aquele perfume, aquele óleo, valia 300 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. E quando a gente hoje coloca na nossa moeda aqui o real, 327 ml desse perfume era equivalente a 18 mil reais. Então era um perfume caríssimo. E o nardo, ele se encontrava no Himalaia, nas regiões do Nepal, da Índia. E ele possui algumas propriedades específicas. Quando falamos sobre esse texto, existem várias abordagens, mas como o Senhor orientou que nós falássemos sobre a mente, eu vou trazer aqui um aspecto curioso sobre o nardo, que fala justamente sobre uma propriedade que ele tem, porque ele é uma planta herbácea das valerianáceas. Então, em aromaterapia, quando a gente busca a valeriana, a valeriana ela tem uma ação no sistema nervoso central. Ela tem uma ação relaxante, ela tem uma função de redução de ansiedade, redução de insônia, de estresse e redução da agitação nervosa. E existe um médico botânico chamado Nicholas Cooper, em 1652, que ele dizia que o nardo
ele confortava o cérebro, ele curava as feridas emocionais e trazia serenidade. E aqui tem um aspecto muito interessante, porque o ato de Maria, aqui falando sobre a mente, quando ela quebra o vaso ali, que representa ali a sua vida, né, a nossa vida diante de Deus, ali diante do Senhor Jesus, ela derrama esse óleo de nardo puro. Então, ou seja, ela pega o recurso que é natural da obra criadora, nós podemos dizer assim, valiosíssimo, necessário, que seria ali dentro dessa questão da mente, capaz ali de tratar as feridas emocionais, a ansiedade, o estresse, a agitação mental, mas ela lança todos esses recursos aos pés daquele que é a própria vida, que ela testemunhou um milagre da ressurreição e cujo poder ia trazer paz, ia trazer cura, ia trazer serenidade pela ação do Espírito Santo. Então, quando a gente alcança pela fé esse poder que o Senhor Jesus pode curar as nossas emoções, o cheiro do bom perfume, ele exala do Senhor Jesus por todo o local, onde quer que nós estejamos. Glória a Deus. Eu acho muito interessante também que essa mesma Maria que nós falamos no programa anterior, né, é a que nós vamos falar hoje. E no programa anterior nós vimos que Marta estava ansiosa, aflita, trabalhando, né, oferecendo aquilo que ela achava que era importante para Jesus. Mas Jesus se alegrou quando Maria sentou aos seus pés para ouvir a sua voz, para conhecer o Senhor. Porque nós só conseguimos ser agradáveis a alguém quando nós conhecemos aquela pessoa, quando conhecemos o que ela deseja, não é? E a palavra diz que o povo do Senhor, ele perece por falta de conhecimento, do conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer o Senhor. Toda a nossa angústia, toda a nossa aflição vem porque nós não conhecemos todo o poder de Deus. Às vezes nos prendemos às nossas incapacidades, às nossas limitações. Mas nesse segundo tópico aqui de Maria, nessa outra ocasião, do mesmo jeito nós vamos encontrar Marta trabalhando. Marta vai estar trabalhando e Maria vai estar derramando unguento aos pés de Jesus, quebrando esse vaso, que o vaso era caro. E ele fala muito da nossa vida quebrada aos pés do Senhor. Quando nós quebramos e colocamos todo o nosso sentimento, todo o nosso interior, tudo aquilo que é precioso que nós temos aos pés do Senhor, como um ato de adoração, de oração, porque a oração no grego, ela traz esse aspecto de adorar por aquilo que Deus é, louvar por aquilo que Ele faz e de súplica, porque reconhecendo a nossa dependência. Então ela quebra e ela derrama e ela entrega ali toda a sua vida. E é interessante que Jesus era amigo delas. Ele frequentava a casa delas. Para mim, esse é muito precioso. Jesus era frequentador da casa de Maria. O Senhor frequenta a nossa casa, Ele está sempre conosco, sempre presente. Isso traz tanta alegria para nós. E quando Maria, ela quebra esse vaso, quando ela se derrama aos pés de Jesus, a palavra diz que o cabelo é a honra da mulher. Ela derrama toda a honra dela, porque não era natural que ela estivesse naquela posição. Aquele ato de lavar os pés de quem chegava nas casas, por causa da poeira e tudo mais, ele era um ato realizado pela própria pessoa, a água era disposta, colocada à disposição da pessoa para ela lavar os próprios pés. Ou um servo, quando a casa era rica, lavava os pés da pessoa. Jamais uma mulher lavaria os pés de alguém. Mas ela ali, ela quebra todo o protocolo e ela não se preocupa com o que os outros estão pensando. Ali o ato de Maria era de oferecer ao Senhor aquilo que ela entendeu, aquilo que o Senhor desejava da vida dela, a adoração dela por aquilo que o Senhor fez. O Senhor transformou a morte em vida. O Senhor transformou toda aquela situação de choro, de angústia, em alegria. E, anteriormente, ela aprendeu do Senhor. Depois, da angústia dela, ela cai aos pés de Jesus e coloca a angústia, a aflição, reconhece a sua limitação e Jesus transforma. Agora ela vem e oferece a adoração dela. Essa é a nossa vida.
nós conhecemos o Senhor, nós um dia tivemos esse encontro com Ele. Sabemos que Ele é capaz de resolver todas as nossas angústias, todas as nossas limitações, todas as nossas aflições, nós podemos colocar aos pés do Senhor. E Ele transformou a nossa morte em vida, né? E a palavra diz assim, e onde ela estiver, em qualquer tempo em que for contada, pregado o Evangelho, esse nome vai ser lembrado, o ato de Maria, o que ela fez. E na primeira ocasião, ele fala assim, ela escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Depois fala, onde ela estiver, onde for contada essa história, o nome dela vai ser lembrado, porque a bênção do Senhor, ela é eterna. Aquilo que nós fazemos para o Senhor vai estar escrito no livro da vida. Nós temos direito a essa passagem da morte para a vida. E a nossa glorificação, toda a nossa vida está aos pés do Senhor, a nossa mente, nosso coração, nossa glória, honra, toda dedicada ao Senhor. Glória a Jesus. Muito bom. Nós podemos até observar nas atitudes de Maria, né? Nós percebemos que estar aos pés de Jesus, como foi bem dito, era a sua forma de vida. Que Maria, ela, vamos falar aqui também, lembrar então desses 3 momentos, né, que a palavra registra assim, de Maria. O primeiro momento dela foi quando, exatamente vocês falaram, ela sentou-se aos pés de Jesus. Ela foi ouvir a sua palavra, ela foi receber dele todo o ensino sobre coisas que ela desconhecia, né? Ela tinha, o Senhor estava sempre ali na casa dela, mas ela queria sempre aprender mais, ela precisava disso, ela se alimentava da palavra, né? A segunda vez nós vemos que também ela foi aos pés de Jesus, mas agora ela foi com tristeza, ela foi chorar. Agora, Jesus, o meu momento aqui aos teus pés é para chorar. Meu irmão morreu. Então era a morte do Lázaro. Então era um momento que ela também tinha os pés de Jesus. Aprendeu. E aí ela falou, bom, então o que eu aprendi é o seguinte, é aos pés dele. Eu sei que dele eu vou conseguir o consolo. Ele vai me falar alguma coisa. Ele vai consolar meu coração. A terceira vez que ela foi aos pés de Jesus, ela já foi, como Giovana colocou, para adorá-lo. Porque ele tornou aquela tristeza em alegria. Então ela estava ali muito grata. E é importante notar que no texto de João 12, fala exatamente que o próprio Senhor, ele revela o motivo da sua adoração. Essa adoração, ele revela, ele diz assim, lá em João, ele fala, para o dia da minha sepultura, guardo isso. Isso foi uma revelação. O Senhor falou, essa adoração aqui é para o dia. Então Maria entrou profeticamente no grande mistério de Deus, para o projeto de redenção do homem. Ela entrou ali, naquele momento. E a morte do Senhor, para ela, marcaria a vitória definitiva contra o pecado e as consequências dele nas nossas vidas. Então isso nós podemos ver que foi na cruz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e todo o merecido castigo por causa do pecado, ele sofreu por cada um de nós, em nosso lugar. E pelas suas pisaduras, como diz lá em Isaías 53, fomos sarados, fomos curados. Então, o que nós podemos ver é que Maria, ela expressou naquele momento um louvor ao Senhor. É o louvor, como disse o nosso querido, uma frase muito dele, da alma remida. Ela ali reconheceu o valor do perdão. Ela valorizou ali o perdão porque ela se sentiu, por poder se sentir salva. Isso é maravilhoso, esse reconhecimento. E também ter a pessoa maravilhosa do Senhor ali, sempre com ela, ter esse acesso ao Senhor. Então Maria era uma serva do Senhor e nós precisamos de ter sempre essa postura também. Senhor, eu quero estar aos teus pés chorando ou em gratidão ou te ouvindo. Eu quero estar aos pés do Senhor. É o melhor.
lugar para eu estar. E é importantíssimo lembrar que Jesus, ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece, vamos lembrar, o nosso sofrimento, né? E ele mesmo experimentou. Então ele sabe, na sua humanidade, ele também viveu dores. Então ele conhece muito bem cada um de nós. Nós precisamos de entender isso, nos lembrar disso. E ao irmos aos pés de Jesus, jamais seremos recebidos com acusações. Você fez isso, você fez aquilo. Não, Jesus, ele nos recebe com amor, né? Ele é um amigo fiel, afetuoso que temos que nos lembrar disso também. Senhor, tu és amigo, afetuoso, fiel, é um intercessor perfeito para nos representar diante do Pai. Amém? Amém. E isso é tão interessante, Mirinha, porque tudo isso que vocês colocaram contribui para que nós possamos ter uma mente firmada no Senhor, né, curada. E tem um texto aqui em Provérbios 4, 23, que fala assim: sobretudo, o que deve-se guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, neste provérbio, Salomão, né, um homem mais sábio da Bíblia, ele aconselha sobretudo, acima de tudo, mais do que tudo. Então, ele dá um conselho para que guardasse. Então, aqui, né, no texto hebraico fala, olha, confina, esconde e vigia o teu coração. Só que aqui o coração não é o órgão, né? Sim. Aqui essa simbologia do coração é aquele local de onde procede a sede dos nossos pensamentos, que é a nossa mente. Então é a mente, o lugar dos desejos e das emoções. As saídas da vida, que é o lugar de formação das palavras, sentimentos, personalidade e caráter. Então, quando nós falamos de uma mente, nós falamos de um ato de pensar. Então, tudo que acontece no nosso pensamento é sequenciado de uma emoção, de uma ação. E tudo isso passa pelo processo da mente. Eu conheci uma profissional que ela falava que o mundo nosso é mental, né? Uma psicóloga. E, de fato, a nossa mente corresponde a esse conjunto de capacidades que nos levam a ter consciência, a pensar. Então, quando nós constituímos a nossa psique, ela vai ser baseada num tripé que forma o ser humano, que é o temperamento, a personalidade, o caráter. Então, o que o Senhor ele tem nos chamado nessa última hora para que nós possamos guardar a nossa mente? Guardar a nossa mente das emoções negativas, da ira, da raiva, da inveja, da culpa, da ansiedade, do medo, dos pensamentos destrutivos ou catastróficos, que é aquela sensação de que tudo vai dar errado, né, de que nada dá certo para mim, das vontades e impulsos carnais, que falam do pecado, das compulsões, da autodepreciação, né, daquela pessoa que tem uma baixa autoestima, e da comparação com o outro. Por quê? Porque muitas são as ações da mente, na mente nessa última hora, né? Como o Senhor deixou registrado em Romanos 1:28, que diz: e como eles, se não se importaram de ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma mente reprovável. Mas nós, né, em 1 Coríntios 2,16 diz, mas nós teremos a mente de Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Como nós estamos falando da mente, a gente observa que as nossas grandes lutas, as nossas grandes batalhas são dadas na nossa mente. Tudo que acontece conosco acontece dentro da nossa mente. A nossa mente é a sede dos grandes conflitos. Essa é uma frase já conhecida até no nosso meio. Mas a nossa mente é um campo de batalha espiritual. O adversário, a palavra diz que ele lança são dardos inflamados. E o dardo inflamado, ele vem pegando fogo, né? E onde ele bate, ele fere e destrói. Então, os pensamentos que entram nas nossas mentes, eles criam fortalezas. São mentiras, às vezes coisas sutis,
que vem para nos destruir, como a Cris falou ali, dos pensamentos. Os pensamentos muitas vezes não são nossos. É verdade. Nós temos que entender que muitas vezes aquilo que sobe ao nosso coração, aquilo que sobe à nossa mente, são dardos inflamados do adversário. E a palavra diz assim, lá em 2 Coríntios 10, 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Essas fortalezas que estão dentro da nossa mente, destruindo os conselhos, os raciocínios, toda a altivez, toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Agora, esse fato aqui é muito importante, ó, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu queria pegar esse detalhe aí para a gente discutir. Porque o que é levar todo pensamento cativo à obediência do Senhor? Levar o pensamento cativo é você fazer dele seu refém, é você prender ele. Então o pensamento vem, ele é colocado, ele é confrontado com a verdade do Senhor. E quem fez isso muito bem foi Jesus. Jesus foi tentado. O adversário lançou as flechas inflamadas. A palavra diz assim, se tu é o filho, ele disse, né? Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. E Jesus vem dizer, está escrito, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Transforme esse pão, essas pedras em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus sempre respondeu com, está escrito. Por quê? Porque ele estava colocando todo o entendimento, levando ele cativo, ele sendo subjugado à palavra de Deus. Então, se o adversário vem e fala para você, você não é amado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que eu não morresse. Jesus me ama. Você não tem como prosperar, você não tem como fazer as coisas. Olha, você vive pecando, você peca, você não consegue vencer. A minha graça te basta. Jesus disse que é a minha graça. Olhai para mim e sereis salvos. Então, o que nós temos que ter? Qual é a nossa arma? A nossa arma é a palavra. Então, todo pensamento, tudo aquilo que vem à nossa mente para destruir, toda mentira, todo engano, tudo aquilo que pode nos tirar a paz, a alegria, ele tem que ser colocado diante do Senhor. Senhor, é assim porque a nossa vida é assim, né? É o conhecimento do Senhor. Então, por falta de conhecimento de quê? De Deus, o meu povo se perde, né? O meu povo perece. E a palavra diz assim, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E mais, eles venceram. Lá no Apocalipse, olha, eles venceram pela palavra. A palavra é a nossa vitória. E o sangue, porque eles venceram pelo sangue, porque é a comunhão. É o sangue de Jesus que nos dá comunhão. Em comunhão e na palavra, nada vai nos tirar a paz que só o Senhor tem para dar e a vitória que o Senhor nos garante. Então, a nossa vitória está em levar cativo todo o nosso pensamento a verdade da palavra do Senhor. Amém. Glória a Jesus. E existe uma expressão no Novo Testamento, dentro até do que Giovana acabou de colocar, né? Que aparece repetidamente, para que se cumprisse as Escrituras. Para que se cumprisse as Escrituras. Então o Senhor afirma lá em Jeremias, no capítulo 1, ele diz assim, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Em Isaías 55 também fala que a palavra da sua boca não volta vazia, mas cumprirá o seu propósito. Então, é isso, é a palavra. Se nós estivermos na palavra, nós vamos estar sempre sendo guiados. Então, por isso que é importante nós buscarmos do Senhor a sua palavra, com temor, para sermos, então, guiados em todos os momentos. A palavra de Deus tem poder para fazer novas todas as coisas. E à medida que somos expostos à palavra de Deus, nossos pensamentos começam a mudar.
a maneira como interpretamos, né, os acontecimentos é duro, hein? Mas o Senhor tem esse poder nas lutas que enfrentamos, né? Então a nossa mente ela é transformada pelo conhecimento da verdade. E nesse momento atual que realmente estamos enfrentando grandes provas, né? Nós podemos sentir que estamos sendo provados na fé, mas não podemos perder a fé. A comunhão do Senhor, esse é o cuidado. Não estou mais animado para ir na casa do Senhor. Olha, estou desanimado. Não. Então, as lutas, nós vamos guardar a fé, viver a fé, a comunhão, né? E nos lembrarmos da palavra e sermos fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, nós nos lembramos, né? O que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús? Após a morte de Jesus, eles estavam tristes, eles entraram por um caminho que é perigoso. É o caminho do desânimo. Só estou desanimado, estou tão abatido. Eles estavam assim, né? E sem entender as Escrituras. Aí pronto, foi como nós falamos aqui. É para que se cumprissem as Escrituras. Eles perderam, completamente esqueceram o que o Senhor falou. Entendeu o profético, né? Isso. É o profético. Eles perderam. Então, eles esqueceram que era necessário que aquilo acontecesse para que as Escrituras se cumprissem. Né? Eles precisavam disso e que apontavam para a morte de Jesus, mas eles esqueceram que apontava também para a ressurreição. Então, isso que é maravilhoso é saber que eles não poderiam estar confundidos. E nós, nesse momento, com tantos acontecimentos, não podemos estar confundidos. Nós não podemos ser confundidos. Não, eu estou aqui confusa, agora eu estou sem entender. Não, nós vamos permanecer entendendo que é pela exposição, e Jesus os traz, né? Pela exposição da sua palavra, Jesus os conduziu ao quê? A uma maravilhosa revelação. Qual foi a revelação? Ele estava vivo. Tão vivo. E pronto para cumprir todas as suas promessas. Essa é a bênção maravilhosa. E nós... Quer falar? Pronto. Porque quando você coloca a palavra, né, a importância da palavra, isso fala muito também do nosso pensamento, de que nós nos alimentamos. Sim. A palavra diz que tudo que for verdadeiro, honesto, justo, tudo que for puro, amável, de boa fama, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então, nós precisamos saber com o que nós ocupamos os nossos pensamentos. Nós estamos sendo todos os dias, né, com tantas coisas, mas a palavra de Deus precisa estar viva no nosso coração. Amém. Para que nós possamos vencer esse mundo. Não é todas as aflições, angústias que são próprias do momento profético que nós vivemos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bom? Amém. Aleluia. Amém. Estamos chegando ao final de mais um programa. Devemos nos lembrar de que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo que habita em nós. Ele, pela palavra que sai da boca do Senhor, transformará as nossas mentes e tornará angústias e tristezas em cânticos de vitória. A todos, a paz do Senhor Jesus.